Ô Thay, você tá me falando hoje que tá em jejum. Conta um pouco pra gente aí como é que é esse jejum, qual a finalidade dele, se é pela saúde, se é espiritual, e qual a sua visão dele pra quem tá querendo melhorar o estilo de vida, melhorar os hábitos. Qual a sua visão dele? Quanta pergunta, hein? Bom, eu falo que eu vim nessa terra pra pagar língua. Eu era a pessoa mais contra o jejum no mundo, assim. E com o tempo eu fui fazendo, fui gostando. Hoje em dia o meu viés do jejum, ele é um viés totalmente espiritual. Eu já fiz jejum com viés de dieta e etc. Então como que funciona o meu jejum hoje? Um dia da semana eu fico 24 horas em jejum, com o viés, como eu falei, espiritual, então eu também aumento minhas orações, é como se fosse o meu acordo com Deus, digamos assim. Então eu me abstenho de todo tipo de alimento, tomo só água e café, às vezes eu corto até o café também, a depender do dia, mas no geral o cafezinho eu acabo mantendo. Dentro do que eu entendo, né, do que eu percebo de melhora imediata, assim, no dia do jejum é muito normal o teu cognitivo funcionar melhor, na maioria das vezes, então o raciocínio fica mais rápido, até dou uma atropelada ali nas palavras, né. A questão da disposição depende muito de como foi o meu dia anterior. Já aconteceu de eu fazer jejum e no dia do jejum eu acordar com muito sono, muito cansado, justamente porque no dia anterior eu comi muito pouco. Então aí vem novamente o viés da fé, daí eu rezo e falo assim, Senhor, não é pra comer, não é pra comer. Mas brincadeiras à parte, né, o jejum hoje ele é algo muito estudado pelas pessoas, né, tanto que ele ganhou o Nobel em algum ano que eu não vou saber te dizer qual foi o ano. E hoje em dia o que o pessoal estuda em relação ao jejum é muito isso, assim, né, essa questão da regeneração celular, da melhora cognitiva, como eu falei. Então o corpo ele entra no processo que a gente chama de autofagia, né? Que é quando ele começa a se auto-recuperar, simplificando, trocando por miúdos. Então naquele primeiro momento vem a fome. Fome, o que tá acontecendo? E aí o cérebro manda o sinal, porque o cérebro sabe que você vai ficar em jejum, e aí o corpo começa a se adaptar àquele estímulo. Aí ele começa a se auto-limpar, como se fosse isso. Então muitas células ruins morrem, novas células às vezes surgem a partir disso, por isso que foi um dos motivos do jejum ter ganho o prêmio Nobel há uns anos atrás, né? Essa parte de recuperação, de fato, né? Da recuperação celular. Hoje eu uso essa estratégia com alguns alunos e daí a gente pode entrar em várias vertentes, né? Eu gosto muito de usar com pessoas que estão com alto poder de inflamação, justamente por isso, porque o fato dele fazer essa limpeza, digamos assim, eu consigo trazer uma melhora do quadro inflamatório. Então, às vezes não um jejum de 24, como é o meu, aquele jejum ali, o que a gente chama de jejum intermitente, né, 16, 17 horas de jejum, então você janta mais cedo, atrasa um pouco mais o café da manhã e acaba ficando essas 16 horas de jejum, tem uma resposta muito interessante. Automaticamente, as pessoas têm a mania de associar o jejum com a perda de peso. E algo que é legal falar aqui, porque nem sempre pelo fato de você estar em jejum, você vai perder peso. O que faz você perder peso é o déficit calórico. Então, às vezes você pode estar em jejum, mas naquela janela que você comeu tipo um monte de comida calórica e gerar um superávit calórico e automaticamente o jejum não vai te emagrecer. Então, um mito que se difundiu é que o jejum emagrece, mas o jejum não emagrece. Só que, em via de regra, se você ficar menos tempo comendo, automaticamente você tende a comer menos. Digamos, se você come das 8 da manhã às 10 da noite e você come 2.000 calorias, se eu tirar o teu café da manhã, tirar a tua última refeição e você comer do meio-dia e 6 da tarde, eu já tirei, 500 calorias da sua dieta. Então acaba que o jejum emagrece como consequência, não porque é o jejum que tá te emagrecendo, é porque você gerou um déficit calórico por estar comendo menos. O que mais que eu posso acrescentar do jejum aqui, que eu gosto muito? Dentro da Bíblia, né, que é algo que eu venho estudando bastante agora, existem vários tipos de jejum. Jejum, eu falo que a diferença do jejum espiritual para o jejum fisiológico, digamos assim, é que o jejum, quando eu tiro o seu alimento, ele vira dieta.
Agora, o jejum, quando eu tiro o alimento e entro em oração, daí ele vira com o viés espiritual. Um jejum que eu fiz recentemente, que foi pra mim, abriu minha mente pra muita coisa, foi o jejum de Daniel, que tem na Bíblia, né? O de Daniel ali, né, porque ele foi perseguido e tal, que ele entrou em oração durante 21 dias, ali da questão do povo da Babilônia, etc. Ele não comia nada de carne, nem de pão, nem de ovo, nem de peixe. Basicamente, eu passei a legumes e grão de bico. Primeiro momento, eu fiquei assim, cara, como é que eu vou bater minha proteína diária? Foi, tipo, a minha preocupação. A gente que treina se preocupa muito com a proteína. Então, não podia whey, não podia nada. Até eu fiquei assim, se eu comprar isso aqui, eu falei, não, ou eu vou pro jejum espiritual, ou eu fico na carne, dá pra fazer as duas coisas. E me comprometi ali os 21 dias em oração com o grupo que tava fazendo. E pra mim, o mais louco é que o meu percentual de gordura baixou muito. Eu mantive minha massa magra, então foi algo que eu falei, cara, então não é só proteína que faz a gente manter massa magra, o carboidrato ali no fim das contas se converte. O mais legal foi o pós, né? Porque daí quando eu voltei a comer e voltei a treinar, deu aquela enchida no glicogênio muscular que tava depletado. Então o jejum, ele entra como uma estratégia, a meu ver, né, de limpeza, de fato, e de regeneração celular. Acredito que somado à oração, isso vai da crença de cada um, obviamente você pode ainda potencializar mais ainda essa estratégia do jejum. Jejum sem déficit calórico não vai gerar emagrecimento. E o que eu acho mais sensacional do jejum é essa questão do desafio do corpo, né? Do você, que é você se comprometer, porque ninguém te obriga a nada. Então, o jejum te ensina disciplina, o jejum te ensina a dizer não. O jejum, ele te traz... Não pra você mesmo. Exato, porque é aquela coisa assim, tipo, por exemplo, esse jejum de Daniel que eu fiz, ninguém tava vendo, ninguém ia saber se eu comia ou não, mas eu ia saber. Então, você se fortalece enquanto pessoa e você fortalece mais sua mente, fortalece mais seu corpo e você literalmente leva o seu corpo no limite. O jejum mais longo que eu já fiz até hoje foi o jejum de Esther, também tá na Bíblia, eu fiz na Páscoa, eu fiquei 3 dias sem nada de alimento. Então, só tomando café, era um café por dia, o café mesmo, da manhã. No último dia eu tomei um cafezinho à tarde, porque eu tava acompanhando uma amiga numa conferência e já acabou tomando café da tarde, mas o de Esther, como fala na Bíblia, é sem nada, né? Sem líquido, sem nada. Mas eu mantive a água e e fiquei sem comida e mantive o café, né? É muito louco porque o primeiro dia foi ok, aí começa a dar fome. Cara, depois do segundo dia você nem tem mais fome. É tipo assim, é bizarro. Não, foram 3 dias. Não, tipo assim, você não sente nada. E é muito louco como... Eu tava numa conferência espiritual e tal, enfim, isso pode ser papo pra um outro vídeo. E a conexão é muito maior, assim, quando você, literalmente, a gente usa muito esse termo na religião, né, na Bíblia fala muito isso, de mortificar a carne. Então eu entendo hoje o jejum como todo esse viés, ele é a união da ciência com o espírito, e quando a gente consegue fazer esse compilado, as pessoas têm resultados extraordinários. Você fala isso? Com toda certeza. E conectando ainda mais no cenário hoje em dia de ultraprocessados e fast foods e tudo mais, a galera come muita porcaria sem perceber, né? E não é terrorismo nutricional nem nada, mas é um desafio que eu posso lançar aqui para quem tá assistindo esse vídeo. Escolha um período, 2 semanas, 1 mês ou 1 semana que seja. Olhe para um alimento que você fala assim, cara, eu não vivo sem isso daqui. Pode ser o café, mas se prepare para dor de cabeça. Pode ser o chocolate, pode ser, sei lá, a própria carne. E faça um teste. Algo que você... Mas tem que ser algo que, para surtir o efeito, tem que ser algo que você pensa assim, eu não conseguiria ficar sem esse alimento. E aí, a partir disso, você vai ver que você consegue ficar sem esse alimento, você vai ver a força mental que você desenvolve. Eu cada vez mais sigo muito apaixonada pelo jejum, assim, é uma estratégia que eu recomendo para... Até a Siri tá se metendo. É uma estratégia que eu recomendo para todo mundo. E algo que é fácil de manter é o nosso jejum fisiológico, né? 12 horinhas ali sem comer. Comi, jantei 7, 8 da noite. Vou tomar meu café 8, 9 da manhã. Então eu fico naquele jejum do sono e etc. Isso ajuda muito também a parte fisiológica, melhora o suco gástrico, melhora a absorção dos nutrientes como um todo, você dorme melhor porque você jantou mais cedo, então é uma estratégia que vale muito a pena as pessoas incorporarem no dia a dia mesmo sem mexer na demanda de alimentação. E aqueles materiais de leituras ali, eles estão ali porque você está de jejum ou não? Não, ali já faz parte do ritual de todo dia com ou sem jejum. Quem me segue no Instagram sabe, primeiro ele, depois o mundo. Então a gente faz o nosso devocional ali, tem meu devocional, o devocional do João, tem a Bíblia que a gente compartilha, a Bíblia que é a Bíblia de cada um. Mostra lá pra gente.
Não. A gente tem aqui o meu devocional, meu caderno de anotação. Esse aqui é a Bíblia do João e o devocional do João. E aqui a gente tem a Bíblia que a gente compartilha junto com o caderno. E essa aqui é a minha Bíblia que eu gosto muito, que ela tem uma linguagem diferente. Então não tá aí por causa do jejum. Não tá aqui por causa do jejum, mas no jejum a gente... O meu mood de jejum não é nem só parar pra ler a Bíblia, é literalmente orar mais, conversar mais com Deus. Eu me conecto muito com essa parte, porque senão hoje, estou em jejum hoje, amanhã justamente por isso, porque tem uma conferência pra ir que também tem um viés espiritual, então eu entendo que quando a gente chega com o corpo mais tranquilo, o espírito enaltece mais.